Ei, Zé, Ei! bom dia. Bom dia! Como Tudo está, bem? Rafa? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Bruna tá aí? Ó, Hélio e o Júnior. Tô tentando, já conversei com eles aqui para gerar a paz no ambiente, entendeu? Pra gente poder. É muita energia, Tá é muita ótimo. energia. Boa, né? Inclusive. Pô, fundamental, fundamental. Zé, obrigada por você ter aceitado esse convite, de estar expondo as nossas conversas, que são rotineiras, né? É O mesmo, pô. Zé faz o small group comigo e com a Edma. Muitas conversas, ó, Bruna. Tá me, Filha, tá me ouvindo? tá bom. Tô te ouvindo bem, você tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo Tá me ouvindo sim. Tava bem? agradecendo você. Muito obrigada por você estar aqui. Tô ouvindo perfeitamente. Zé, vamos começar? Calma aí, né? Deixa eu primeiro eu agradecer também, né? Poxa, agradecer o Ah, seu convite, né? Foi uma honra estar participando do Top da Saúde. Até fiz a barba, ó. Já me preparei hoje, todo fã. E, poxa, te agradecer de coração mesmo pelo convite, adorei. imagina. Prazer é todo nosso. As pessoas vão ter certeza quando terminar essa conversa. Zé, mas explica aí pra gente por que esse tema especialmente tem tanta relevância na sua vida sobre treinamento integrado. Conta um pouquinho a sua história aí para quem não te conhece. Bom, Rafa, falar sobre treinamento integrado nunca é confortável, né? Porque as verdades são bem dinâmicas, né? Então, a gente sempre se atualiza e tenta aplicar e testar e tudo mais, mas eu aplico uma coisa hoje e daqui a 6 meses o que eu estou aplicando já aparece uma coisa não diferente, que faz mais sentido. Então, mas foi a maneira como eu consegui me motivar no meu trabalho, né? Então, eu me formei pelo FRJ e desde que eu me formei eu sempre fiquei mais no setor da musculação, fazia o trabalho mais tradicional mesmo, né, de treinamento isolado, segmentado e me senti muito numa zona de conforto muito grande, né, onde eu tinha rotinas sempre muito parecidas, prescrições muito parecidas, tentava variar assim, tentava pensar um pouco diferente, mas ficava muito restrito. E aí, a partir de... Bom, me formei em 2002, né? Você vê como é que tem bastante tempo. E fiquei bastante tempo assim nesse sistema. Depois fui para a parte empresarial, fui sócio de 2 academias, que foi uma experiência excelente, valeu muito a pena. Mas, assim, para mim era uma adrenalina e uma responsabilidade assim, você depender assim muito das outras pessoas. Eu sou um cara bom, vocês me conhecem muito bem, né? Eu sou um cara muito bonzinho, então assim gerenciar muita gente para mim foi um desafio muito grande. Enfim, aí me desliguei e quis falar, falei assim, agora eu vou viver por minha conta mesmo, quero ser autônomo e enfim tentar me desenvolver eu mesmo, né, como profissional. E aí comecei a fazer várias formações, vários cursos, mas eu cito assim, não a melhor, mas a primeira, que foi o MVF, do Marcos Vinícius, que é um cara que foi incrível, tenho uma gratidão imensa por ele. Ele me mostrou um universo muito diferente do que eu aplicava. Então, maneiras diferentes de ver o corpo, muito conteúdo que eu nem imaginava que existia. Então, ali, cara, eu acho que cai a ficha, né? E aí você fala assim, caraca, eu não sei nada. E assim, aí comecei a tentar enxergar o corpo de uma maneira diferente. E o pior não é isso. O pior é que quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe nada. Então, esse problema de não saber nada eu não resolvi. E quanto mais a gente vai buscando, a gente fala, caraca, caraca. Toda hora a gente não fica nunca na zona de conforto. Eu acho que esse é o grande barato. Né? Então, por isso que o Com movimento certeza. integrado faz muito sentido na minha vida. Porque nunca tá bom, né? O que a gente oferece nunca tá bom, a gente sempre sente aquela necessidade de aprender mais para poder entender melhor.
Então é Uhum. isso. Acho que E, essa é a... inclusive, eu acredito, né? Você pode falar muito melhor do que eu, por contra a seus clientes, resolve o problema dos seus clientes, né? Porque não Ah, adianta só sim. te motivar, tudo mudar, você estudar, você não resolve um problema. Assim, não dá para resolver o problema de todos, né? Mas você, conforme você vai buscando e vai tentando se aperfeiçoar, você vai percebendo que você vai cada vez ajudando mais gente. Então, Uhum. assim, por E, ô, probabilidade, Zé, você vai sendo mais assertivo, com certeza. aham. E quais Mas são os fala. maiores benefícios que você viu na sua prática do treinamento integrado? Bom, quando você tenta fazer um raciocínio integrado, às vezes as pessoas não conseguem visualizar a abrangência desse tema, né? Mas assim, é integrado mesmo, é entender o indivíduo por inteiro, né? Como um só, sem separação, sem segmentação nenhuma. Então, quando você treina o indivíduo, primeiro você pensa assim a nível motor, tá? Não vamos nem extrapolar, senão a gente tem que chamar o Pereira, tem que chamar o Pablo, tem que chamar todo mundo. Mas pensando só no movimento mesmo, você vai gerar um aprimoramento sinérgico integrado. Né? Acho que de uma maneira ampla, assim, né? Então, quando você pensa assim numa flexão de cotovelo, por exemplo, no raciocínio tradicional, você vai pensar na ação, sei lá, do bíceps, né? No máximo de alguns músculos ali da escápula para gerar O uma tríceps estabilidade. excêntrico. Isso, mas quando você pensa no movimento integrado, você tem que pensar quais são os possíveis sinérgicos, né, que vão auxiliar nessa função, né? Então, o primeiro benefício seria esse, né, uma ativação sinérgica integrada, você ter botando todo mundo junto para trabalhar, o Aham. equilíbrio, né, e o treinamento das principais capacidades físicas. Então, num treinamento, por exemplo, Pode listar algumas pra gente? então, muitas pessoas falam assim, poxa, no treinamento funcional você não faz força e tudo. Cara, no treinamento de força convencional, você vai ficar aí, sei lá, 15, 20 segundos em contração, né? Muito, muito intensa, muito forte. Com o próprio corpo dá para você construir alavancas que vão te gerar essa demanda, entendeu? De você não conseguir tolerar por muito tempo. Então tem como trabalhar força, né? Resistência, potência, flexibilidade. Então, Uhum. integrar, Uhum. né, e equilibrar todas essas capacidades físicas. Né? E o principal benefício, que na verdade eu acho que é a essência da proposta, né, que é você transferir todas essas qualidades para o seu cotidiano, né? Tentar te Uhum. deixar uma pessoa apta e preparada para realizar desde tarefas simples do seu dia a dia a qualquer tipo de modalidade ou atividade que você queira fazer, né? Um esporte, Uhum. sei lá, uma escalada, uma caminhada. Então, eu acho que, de forma assim bem resumida, seria mais ou menos por aí. Esses são os principais benefícios. Uhum. Respondi? Com certeza. Eu lembro que assim que eu entrei na academia para fazer estágio, eu conheci logo de cara você, né, o seu trabalho e a Edma, que mudou a minha vida, sem dúvidas. Eu ficava bem intrigada. Gente, o que eles estão fazendo? Porque eu vim com uma visão de praticante, né? Vai na máquina, faz aquilo. Quando vocês fizeram, eu falei, nossa, que diferente, vou procurar saber sobre isso. E uma das dificuldades que eu tive, quando eu comecei a estudar sobre isso, era uma questão de avaliação, de observar movimento. Porque, por exemplo, eu olhava para alguém executando, por exemplo, um agachamento, vamos ser bem básico, e eu pensava assim, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo, alguma coisa diferente, mas eu não sei avaliar. Então, Zé, treinar esse olhar é fundamental, né? Você tem alguma dica para pessoas que ou passam por isso, ou uma dica para olhar um pouquinho além do óbvio? Uhum. Bom, o olhar ele é muito prático, né? Muita prática. Então, assim, o olho ele você começar a observar, porque o corpo ele fala
questões. Primeiro, você tem que visualizar que somos assimétricos por natureza, né? Então, se você for olhar o corpo humano, por exemplo, o diafragma ele não é igual dos dois lados, né? Ele tem uma configuração diferente. Os próprios órgãos, eles se disponibilizam no corpo, não são de forma assimétrica. O coração é de um lado, o fígado é mais para o outro lado. Então, imaginar que tudo é linear e tudo é simétrico é doideira. E aí, quando você começa, no primeiro contato com o seu cliente, com o seu aluno, você já tem que estar preparado para tentar enxergar essas preferências, né, funcionais. Porque no desenvolvimento do desenvolvimento psicomotor, né, do desenvolvimento da motricidade humana, a gente vai começando a ter preferências por lados, né? Eu uso mais esse braço para escrever, esse braço para apoiar, uma perna chuta, outra apoia, né? E quando você vê o movimento do dia a dia da pessoa, essas informações elas passam, né? Por exemplo, o seu aluno está sentado no chão, se você der a mão para ele se levantar, ele sem saber, ele vai te mostrar qual é a preferência, para que lado ele roda com mais facilidade, né, o tronco. Quando você vai pedir para uma pessoa agachar para pegar um objeto no chão, ela vai botar à frente a sua perna de apoio, a sua perna de preferência, né? Então, praticar esse olhar integrado de ver como o seu aluno prefere se movimentar. Por quê? Porque aí vai mostrar já as principais assimetrias e as diferenças de força, né, que são automatizadas, isso é importante, né, porque na hora de você treinar, não adianta você também ficar propondo de forma muito consciente essa correção, né, porque ela está totalmente extrapyramidal ali, no componente postural da pessoa, integrado, mas já vai te dar várias dicas de como você vai tentar reequilibrar ou reorganizar o corpo desse cara. E qual a importância, Zé, de reorganizar, reequilibrar? Então, a importância é porque existem assim, alguns estudos e alguns índices que mostram que quanto mais assimétrico a gente se torna, mais chance a gente tem de se lesionar ou de perder funções, né? Uhum. Então, assim, não é uma busca pelo simétrico, porque isso a gente não vai atingir nunca, mas se a gente puder restaurar funções que a gente vê que tá em déficit, né? Você vê que o cara não faz um movimento interessante com um lado, mas com o mesmo lado ele não possui aquele mesmo domínio, aquela mesma capacidade. Se você estiver reequilibrando ou tentando resgatar esse outro lado mais fraco, você vai estar, de uma forma geral, ajudando essa pessoa a ter uma vida mais saudável, né? A reduzir essas chances de... Ó, o bicho está pegando aqui, vocês estão ouvindo? Não. Desculpa aqui. Mas é mais ou menos por aí. Isso, durante muito tempo, na minha prática, foi uma coisa que me gerava até um desconforto, né? Porque a gente fica... No início a gente ficava pensando assim, cara, tem que ficar alinhado, tem que ficar tudo simétrico, não sei o quê. Pô, isso, obviamente, com pouco tempo de prática, a gente pode ver que não existe. Mas, se a gente buscar por reduzir as assimetrias, a gente vai estar ajudando as pessoas. Beleza, ótimo. Você ia falar alguma coisa, eu acabei te cortando, eu acho. Mas a dica do treinar o olhar. Então, para resumir, Zé, treinar o olhar. Primeiro, entender que nós somos assimétricos por natureza, então nunca a gente vai conseguir uma simetria, né? E depois é a prática. Você saber... assim, e a prática, nós profissionais de educação física, acho que a gente tem a oportunidade, como a gente trabalha com movimento, de tudo que a gente estudar, a gente tem assim, todos os conteúdos que a gente busca, se a gente não colocar em prática, não vai valer de nada. Né? Porque você não vai saber como isso vai ser materializado em um movimento. Então, na questão do olhar, ela é fundamental que você pratique, mesmo que a avaliação saia um pouco pobre no início, ou que você não se sinta segura. Poxa, eu acho que eu não estou conseguindo ver direito isso. Isso é um processo muito natural, tá? As primeiras avaliações, os primeiros testes que eu fazia eram desesperadores, né? Porque você tentava enxergar
desequilíbrios ou assimetrias, assim, você não realmente não conseguia ver. Com o tempo, você vai normalmente buscando pontos, né? Com a prática, você vai começar a identificar pontos no corpo que já vão te dando as informações que você precisa para você saber, de repente, como está tal função, ou a função X ou Y, entende? Uhum. Então, só na prática mesmo, só se propondo a olhar para o seu cliente de uma outra maneira, filmar, às vezes você ter registros de movimento, né, para depois você poder olhar isso com calma, você poder avaliar fora daquele cenário ali de certa pressão, né, porque você tem que treinar o cara, tem gente na academia, barulho, música. Então, você também ter o hábito de estar sempre registrando os treinos vai fazer com que você também desenvolva esse olhar com mais calma e com mais prática, né? Uhum. Você disse que a prática vai te dando alguns pontos que você acaba observando, né? Que você fica mais com o olhar mais apurado. Você pode citar esses pontos pra gente? Para dar um atalho aí para quem está começando? Calma aí. Posso. Cara, são muitos pontos, né? Mas assim, os pés, cara, são meus preferidos. Então, assim, você olhar pro pé da pessoa, ele te dá muita informação. Tá? Por exemplo, é natural que você tenha pés em posições diferentes, né? Você vê um pé mais abduzido, né? Com a perna ali mais rodada externamente. Isso sugere que a base do suporte da pessoa é preferencialmente para aquele lado, onde ela aumenta a área de contato e ela utiliza mais aquela perna mais para apoio. Isso não é uma regra, tá, gente? Você tem milhares depois de testes para vocês poderem confirmar, mas são dicas, né, que já vão começando a nortear o seu raciocínio. O quadril também muito, né? Porque o quadril é o centro, né? Então, as cristas ilíacas... Epa, calma aí. As cristas ilíacas anteriores, né? Que também eu gosto, para te dar uma noção também de desnível de pelve, de rotação de pelve. Deixa eu dar uma cola aqui. No próprio quadril, né? Você, uma visão posterior, o sacro também é uma peça muito interessante, que também te dá essa visão de desnível, de rotação. A cabeça, assim como o pé, mostra toda a relação, né, com a cintura escapular, né, os músculos profundos, que são ligados também muito à respiração. Tem muitas dicas também. O tronco e o tórax, né, mostram, principalmente as escápulas, né, mostram a posição do tronco em relação à rotação, em relação à mobilidade torácica, que é muito importante também, muito relacionada à respiração. Bom, enfim, cara, para onde você olhar tem, né? Mas se você for ver, vamos lá, de uma maneira simplificada, pé, quadril, escápula e cabeça são boas dicas aí para você ver como esse corpo está organizado. E, obviamente, que pensando que essas peças, como são cinturas e sistemas tampão de assimetria do corpo, essas posições são refletidas, por exemplo, pelve e cintura escapular, isso vai se refletir na posição dos braços e de pernas também, né? Então, você pode muitas vezes confirmar a posição de escápula, por exemplo, pela movimentação do braço daquele sujeito, né? Em cadeia aberta ou em cadeia fechada. Existem vários testes para isso. Pegando esse gancho da pelve e da cintura escapular, que compõe o centro do nosso corpo, tem uma pergunta do Cícero, que ele queria que você falasse um pouco da importância do trabalho de core dentro do treinamento integrado. Bom, se você puder exemplificar também, Zé, o que é o core, porque tem algumas pessoas aí que não são da área, seria ótimo. Vamos lá. O core, o trabalho de core, ele é importante como todos os outros trabalhos, tá? Vamos deixar bem claro, porque se o movimento é integrado, eu não posso diminuir nem preferenciar nenhuma parte da minha estrutura, né? O grande problema é que na nossa rotina do dia a dia, a gente acaba subutilizando articulações em vários ângulos, tá?
e solicitando também poucas funções das muitas que somos capazes de fazer. Uhum. Então, dentre as principais, assim, eu posso incluir a desassociação das cinturas, né? Então, se você for pegar... Rodar, né? Que é rodar. Exatamente. É você ter a capacidade de diferenciar, né, o movimento das cinturas escapulares e pélvicas, e elas normalmente trabalham de forma sinérgica, né, de forma complementar. Então, muitas vezes, por uma boa rotação de cintura pélvica, eu preciso de uma boa estabilidade escapular e vice-versa. Então, elas precisam aprender a trabalhar de forma contrária também, né? E no nosso dia a dia, a gente não tem muita essa solicitação. Então, o que é muito comum você ver? Pessoas que não sabem rodar literalmente, ou pessoas que quando rodam, rodam por inteiro, né? E quem faz a conexão entre essas duas cinturas? São os músculos do tronco profundos e também grandes mobilizadores. Então, eu acho que o trabalho do core, a grande importância dele é essa, né? É garantir não só a função da estabilidade, que é o que normalmente a gente associa, mas também, e eu vou até além, principalmente a situação da mobilidade que aquela estrutura te oferece e que também é um pré-requisito para que você se movimente bem nas outras partes também. Então, é por aí, né? Por exemplo, a conexão da escápula com a cintura pélvica, ela é muito gerenciada pelos músculos do efeito Serap, né? Que é tão falado aí pelos grandes treinadores aí norte-americanos, né? Então, oblíquos, né? O interno e externo, serrátil interior, romboide, né? Que fazem aquele laço cruzado profundo, né? Que ligando. Essas estruturas, elas são fundamentais para que essa desassociação aconteça. E são parte desse chamado core, né? Eu não gosto muito desse treino core, não, né? Porque ali dentro tem tanta gente trabalhando, gente grande, gente pequena, gente superficial, gente profunda, que eu acho que isso é um termo muito abrangente que você acaba, de repente, desmerecendo algumas partes ali. Tá? Se você me permitir, eu queria complementar uma coisa que você falou, Zé. Poxa, Rafa, me ajuda. Que é bem importante. Você disse que nós estamos muito acostumados a pensar no core com um padrão de estabilidade. Uhum. Eu concordo, mas complemento. Acho que também a gente está muito acostumado a pensar não no trabalho de estabilidade. Esse termo estabilidade ficou muito mal compreendido na sociedade, né? Porque o que você falou depois foi perfeito isso. A gente precisa também dar mobilidade. E a estabilidade é a capacidade de, depois de um distúrbio, você retornar para a sua posição de origem. Então, eu acho que as pessoas confundem com rigidez. Certo? Obrigado, Rafa. Rafa, o que seria de mim sem você, Rafa? Não, então, é isso. Esses termos estão mudando muito, né? Porque há 5 anos atrás, a gente separava a estabilidade da mobilidade, né, completamente, né? Sim. E hoje a gente já está começando a pensar que a estabilidade ela está inserida, né, na sua capacidade de se movimentar e de ter a mobilidade plena, preservada, né? Então, se eu não tenho uma boa mobilidade, como eu vou ter estabilidade? Uhum. Tudo Então, se complementa, né? Até o conceito de estabilidade integrado. Tá vendo? É porque nós somos um, né? A gente tem sempre a mania de achar que um pedaço da gente é uma coisa e outro pedaço nós. Se a gente é um só, tá todo mundo no mesmo bolo, não tem jeito. É verdade. Pois você falou aí um pouquinho de quais funções a gente geralmente perde e citou a incapacidade de dissociar cinturas, que compromete a rotação, né? Mas precisa, sendo um pouco mais específica. Você consegue citar algumas outras funções? Por exemplo, chegou um aluno para mim, algumas coisas que eu sei que ele vai usar no dia a dia e, consequentemente, eu sei que se não estimular por conta da nossa rotina, ele perde. A função torácica foi uma. Quais as outras? Você teria algumas para citar para a gente, por favor? Eu teria milhares, né? Mas nós temos até 10 horas. Então, a gente sempre vai bater na mesma tecla, né? Porque o porquê das disfunções, né? Porque nós subutilizamos o corpo na nossa rotina do dia a dia, né? E por isso que o treinamento integrado tem essa proposta, né? De treinar a gente
para o nosso cotidiano, né, independente da tarefa e da proposta que a gente vai fazer de movimento. Então, é muito comum você ver disfunções de pé, né, os pés planos, sem a capacidade de tamponar e gerenciar o corpo do restante do corpo, né? No meu raciocínio, assim, que eu gosto de usar, eu sempre começo a reorganização pelo pé, porque o pé, ele, existem várias linhas de raciocínio, tá, gente? Tem gente que prefere organizar por um lado, por outro. Estou passando aqui a minha vivência prática, a maneira como eu raciocínio, como faz sentido para mim. Vivência prática e muita teoria, tá? Não, sim, então, nerd morre. Mas o pé, ele é o último, eu visualizo ele como o último sistema tampão do corpo, né? Então, nós somos tridimensionais, então isso é muito importante frisar, porque pelos livros, né, e pelos padrões de estudo que a gente sempre fez, a gente sempre tem aquela visão, né, do corpo ou no plano frontal ou no sagital, né, e a gente tem que entender que nós somos em 3D e vivemos num ambiente em 3D. Então, se você for pegar um osso de uma pessoa idosa, num cadáver, por exemplo, você vai ver na expressão óssea lá que o osso ele vai estar sempre em deformidades em espiral. Né? Então, nós funcionamos em espiral. Né? O nosso corpo ele funciona dessa forma. Então, os primeiros desequilíbrios de força são normalmente tamponados pela coluna. Né? E esses movimentos começam sempre em rotações. Né? E aí sim, aí você vai ver as cinturas tentando gerenciar essa história também, né? A cintura escapular vai gerenciar ali os desequilíbrios de força e as rotações mais superiores, a pelve embaixo. E no final da história, quando não tiver mais jeito, quem tem que segurar o rojão é o pé. Né? E aí você pega um cara que usa a vida inteira tênis, calçado e tudo mais, mulheres que usam salto, né? E aí eles vão perdendo essas funções do pé. Então, como é que o pé vai gerenciar esses desequilíbrios se ele não tem os seus movimentos preservados? Né? Então, acho que a base de toda a reorganização passa pelo pé. Então, pés planos, muito comum, né? Falta de força nos dedos. Se você for olhar um calçado lá, pô, caraca, o calçado ele é drop no calcanhar e os dedos não encostam no chão. Né? O quadril também perde muito movimento pela cultura da gente ficar muito tempo sentado também. Então você vê graus extremos de extensão do quadril, é muito difícil alguém estender o quadril bem. Ou normalmente quando o cara fala assim, não, eu estendo bem o quadril, você que faz o movimento, você vê que o quadril não estende todo e a amplitude é conquistada por auxílio dos eretores lombares. Né? Então ali você tem um sistema de compensação que quem está praticando a extensão de quadril acha que está estendendo o quadril por inteiro. E para quem está olhando um cara num plano simples, como o sagital, por exemplo, você vai perceber que o quadril do cara não estende inteiro e que aquela amplitude ela é alcançada por auxílio dos eretores. Então, aí você tem uma falta de função nos extensores do quadril nos últimos anos, e aí uma sobrecarga nos eretores por estar cobrindo essa função. Né? Rotadores de quadril, muito difícil ter pessoas saudáveis nas rotações de quadril. Quem pratica a movimentação natural, né, que vocês com maestria ensinam para muita gente aí, você vê a dificuldade das pessoas em interagir com o solo, né, em usar o quadril em ângulos mais abertos e principalmente acionando rotações. Então, e se você for pensar, quem roda o quadril ele é rodado pelo manguito do quadril, que são os estabilizadores do quadril. Né? Então, aí, olha aí a falta de mobilidade gerando a instabilidade. Né? Então, se você não tem os rotadores do quadril com a sua função preservada, no sentido mobilidade, você jamais vai ter estabilidade nesse mesmo quadril. Aí, enfim, você precisa de mais? Vamos para a última, então. Se você for olhar, por exemplo, pela nossa postura sentada também, né, pelos hábitos de estar sempre interagindo
com eletrônicos, né? Que a nossa visão, como ela está na frente do nosso corpo, a gente sempre prioriza esse padrão de deslocar o eixo à frente, né? E nessa configuração você usa pouco o seu tórax, né? Você acaba respirando mal, os movimentos principais torácicos, né? De alça de balde, braço de bomba, começam a ficar comprometidos. Enfim, você começa a enfraquecer músculos que são depressores da escápula, né? E aí, quem começa a trabalhar demais é quem eleva a escápula. Então, o que é muito comum também ver? Pessoas que têm o trapézio extremamente em padrões de sobrecarga, fazendo o trabalho de muita gente. Então, da mesma maneira que o quadril não estende direito, pessoas que elevam os braços sem elevar a escápula, é praticamente impossível você ver isso, né? É óbvio que nos últimos graus não tem como, tá, gente? Mas o que acontece? Essa superativação do trapézio, ela acaba gerando uma amnésia de ângulos que o deltoide deveria estar sendo ativado. Então, isso é muito comum também, né? Pessoas que têm aí esse custo-benefício aí de movimento, de buscar objetos ou transportar carga em cima da cabeça de forma totalmente desorganizada por isso. Não sei se eu fui muito claro. Eu acho que nesse último exemplo aí, deu para ir? Foi claro, sim. Acho que seria mais ou menos isso, Zé. O corpo humano, a gente pode pensar nele como se fosse um time, né? Você está citando a perda de funções. É óbvio que ninguém vai... O produto final, a tarefa, pode ser até completada. Mas na falta de um jogador desse time, os outros são sobrecarregados. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. E foi bom você tocar nesse assunto, que dá para a gente trazer uma ideia que é muito importante e que a nossa cultura nos ensina de forma diferente. Então, o que é muito comum? Quando chega uma pessoa, um aluno que, sei lá, veio de uma reabilitação para você da fisioterapia e agora você está pronto para começar a fortalecer lá o sujeito. Aí você vai olhar lá qual foi a situação do cara e aí ele fala, poxa, cara, eu tive uma lesão aqui nos meus isquios tibiais, por exemplo, a musculatura posterior de coxa foi lesionada. Então, no raciocínio antigo, o que você pensaria? Ah, cara, então tem que fortalecer essa musculatura, né? Porque deve estar fraca e tudo mais, pô, ela se machucou, né? Deve estar fraca. E, na verdade, o raciocínio é totalmente oposto. Porque, normalmente, quem se machuca não é quem está fraco, é quem está em sobrecarga. Então, existe o raciocínio correto seria... Se alguma musculatura se lesiona, você tem que procurar quais sinérgicos daquela musculatura não estão funcionando direito para gerar essa sobrecarga e ocasionar a lesão. Então, se alguém se lesiona, procure o sinergista fraco. Essa é a dica. E que normalmente isso não acontece. A gente sempre tem esse raciocínio de tentar fortalecer a musculatura que se lesiona, e na verdade o que ela mais precisa é de um alívio. Né? E a gente sobrecarrega cada vez mais. Exatamente. E um dos preditores de lesão também é você já ter lesionado, né? Então as chances aumentam mais ainda se você já lesionou aquela área. E aí tu fortalece, aumenta mais ainda. Importante você na verdade você não fortalece, né? Porque ela já está... Sobrecarrega. Exatamente. Ela já está com a função lá dela lá, e pelo contrário, ela faz a função dela e ela faz a função de muita gente. Por exemplo, os isquios tibiais, que é muito comum, se você for ver um isquio tibial que vem de uma reabilitação, né? Se você for ver, ele vai estar acompanhado de... Olha para o glúteo daquele cara. Né? Que, na verdade, o glúteo e os isquios trabalham de forma cinética em muitos movimentos. Então, provavelmente, o glúteo daquele cara pode não estar estendendo direito, pode não estar funcionando bem em ângulos mais extremos, né? Os isquios tibiais também têm uma relação muito íntima com os adutores. Né? Como é que estão os adutores dessa pessoa? O complexo adutor, também pela nossa rotina de tecnologia e conforto, eles são subutilizados demais. Então, é muito comum também. O Carlos Cavalieri, você conhece um aluno?
Então, a situação dele era exatamente essa. Ele era um cara que sempre foi um cara esportista, sempre praticou, jogava futebol e tudo mais, e ele sempre tinha lesões de posterior e panturrilha. Então, numa avaliação simples, você viu lá que o complexo adutor dele tinha pouquíssima função. Então, só de eu restaurar as funções daquele sinérgico, o custo-benefício da ação dos posteriores de coxa já ganharam bastante em qualidade. Hoje em dia, o cara treina tranquilamente, sem problema nenhum. Posso te botar na fogueira, então, agora? Fogueira. Eu já tô na fogueira, Rafa. Vem. Me queima. Você falou de avaliação. Como avaliar, Zé? É algo que eu vejo, na minha opinião, claro, uma falha muito grande de mercado. Você poderia dar uma dica, primeiro, obviamente, explicar qual a importância da avaliação para você e como você faz isso, com algumas dicas ou um contexto. Eu sei que é algo muito individual, dependendo de aluno para aluno, mas se você puder dar alguma dica para, pelo menos, a pessoa começar a olhar a avaliação com outros olhos ou saber por onde começar, seria ótimo. Fogueiraça. Vamos lá. Deixou? Deixei. Primeiro que assim, para gente consertar um defeito em nós, a gente tem que primeiro identificar. Não, um defeito eu falei a palavra errada, mas primeiro a gente temos que pensar como sempre avaliamos, né? Então a gente sempre avaliou tentando quantificar as coisas. Então a gente fazia aquelas avaliações funcionais mais tradicionais, né? A gente avaliava lá o percentual de gordura, a perimetria, a simetria. Nós sempre tentamos numerar, né, as características. E o primeiro passo é você olhar por uma questão assim, qualitativa, não quantitativa. Uhum. Agora, quais ferramentas você vai utilizar? Nossa, mas tem muita ferramenta, tá? Tem muita ferramenta. Se você olhar lá, o MVF oferece vários testes muito legais. Oferecem testes assim, globais, né, como overhead squat, single leg squat, o teste do T, que foi o próprio Marcos Vinícius que fez, né, que idealizou. Então são testes que mostram o corpo por inteiro. Eu utilizo todos, tá? Eu utilizo outras linhas também de testes, mas eu utilizo. Dá um panorama assim de como aquela galera está trabalhando junto, quem está trabalhando menos, quem está apresentando já sinais de sobrecarga. E aí também o próprio MVF também mostra testes mais específicos. Por exemplo, você viu no overhead squat lá uma possível tensão do complexo adutor de um lado. Aí tem outros testes que vão dar um olhar mais segmentado para você confirmar aquela particularidade que você viu num teste mais abrangente, tá? Uhum. Então, assim, não tem como eu citar todos os testes, são muitos mesmo. Se você for olhar pelo olhar do GDS, por exemplo, uma outra metodologia interessante, eles fazem uma avaliação um pouco mais estática, que na minha opinião, assim, perde bastante conteúdo, né? Porque nós somos movimento o tempo todo. Uhum. Mas o que eu acho legal? Eles ensinam pontos, marcas posturais para você começar a observar, como algumas marcas que eu citei, né? E eles correlacionam com aspectos comportamentais, né? Que também não vamos entrar nesse mérito, mas tem tudo a ver com o movimento e influencia demais na movimentação humana, principalmente quando a gente fala de disfunções, né? Uhum. Quando eu falo de disfunções, eu estou me referindo ao processo de dor, que também não nem adianta a gente entrar, porque é um universo infinito. Mas a própria movimento. Eu posso falar de movimentação natural? Não, né? É até um sacrilégio. Não. Fala aí, Rafa. Lógico que você pode falar. Não, então, Não, eu também uso algumas avaliações baseadas no raciocínio evolutivo do Pablo, que é gênio máximo também, um cara incrível, e que mostram movimentos, teoricamente, que deveriam ser simples, né? Mas que, pelos nossos desusos também,
passam muita informação. Então, a posição de cócoras passa muita informação para a gente. Né? O deslocamento do quadripedia passa muita informação para a gente. Né? O sentar e levantar passa muita informação para a gente. A posição de braqueação da pessoa ficar simplesmente suspensa passa muita informação para a gente. Então, assim, eu acho que a avaliação ela é fundamental, tá? É porque ela, primeiro, ela gera um controle, né, inicial, de você ter uma perspectiva assim, de como aquele cara está no início do processo, até para você também depois poder mostrar para ele, né? Porque quando a gente vai para uma avaliação quantitativa, você mostra lá, olha, se o percentual de gordura era 25% e agora está 20%, você melhorou, beleza. Mas quando você fala de uma avaliação qualitativa, como é que você vai mostrar para o cara se você não tá preso em números, né? Você vai mostrar, na minha humilde concepção, resultados muito mais abrangentes. E você vai falar assim, cara, olha só, tá vendo aqui? Ó, você nem levantava do chão, agora aqui, olha o que você faz. Então você vai mostrar a nível de possibilidades de movimento, né, e de funções, que o cara tem uma outra autonomia ali corporal, que ele tá mais ou menos por aí. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque você tem que escolher quais ferramentas você se identifica mais, entendeu? Eu, particularmente, sou um cara que me identifico com muitas coisas. Acho que todas as ideias são interessantes e acrescentam de alguma maneira. Então, eu uso a avaliação que o MDF me ensinou, eu uso a avaliação que o GDS me ensinou, eu uso a avaliação que o Pablo Santovano me ensinou. Então, eu acho que tem como você olhar o corpo de várias maneiras. E é a base da prescrição, né? Você, em cima das necessidades do cara, é que você vai prescrever. E quais são as necessidades? Você só vai saber as necessidades dele se você fizer uma boa avaliação, tiver um olhar aí, né, descritivo e abrangente, para você poder falar, pô, esse cara tá... Pô, para a vida dele ficar melhor, ele precisa dessa função, dessa capacidade, enfim. Acho que é por aí. Legal. Legal, perfeito, Zé. O Davi tem uma pergunta aqui. Ele perguntou: para iniciantes em treinamento integrado, como progredir de forma coerente para movimentos? Eita! Então, vamos lá. Você vai tentar progredir em cima da complexidade dos movimentos, né? Então, você pode progredir de diversas formas, tá? Mas você pode fazer um treinamento, ele é multiplanar, certo? São planos diferentes. Então, nas tarefas que você passa, você pode começar a desenvolver aquelas funções em determinados planos primeiro, e depois você construir tarefas em que você vai solicitando a ativação em planos de forma simultânea. Se você for olhar, ele é um treino multiarticular, não é? Então, você também pode progredir nessa perspectiva. Você pode começar envolvendo menos articulações no movimento e depois ir acrescentando, né, articulações na mesma proposta, para você ir intensificando, né, trabalhando com cada vez mais alavancas. No caso, a nossa proposta integrada é uma proposta acíclica de movimento, porque o nosso movimento, o movimento humano, ele é acíclico também, né, nas rotinas do cotidiano. Então, velocidades de movimento também intervalos de movimentos também podem ser usados para progredir. Cara, isso está diretamente ligado à especificidade do que você quer, né? Ou do que você quer preparar o cara para fazer. Não sei se eu consegui ser muito... Sim, muito claro, ele até falou para mim que ele complementou abrangente. aqui. Ele até falou aqui que complementou, mas eu acho que ele respondeu, né, Davi? Se não respondeu, me fala aí. Vê aí, Davi. Acho que sim. Você disse que talvez uma das estratégias, se ele não consegue fazer algo mais conectado entre corpos inteiros, você quebrar mesmo movimentos até que você consiga o seu objetivo. Foi mais ou menos isso, né? Exatamente. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para ele poder visualizar. Se eu quero gerar uma capacidade
de desassociação de cinturas, por exemplo, tá? De escápula e pélvica. Se eu colocar uma pessoa numa posição semi-ajoelhada, eu vou facilitar essa ativação. Eu estou envolvendo menos articulações. Se eu pedir essa desassociação na posição em pé, opa, eu estou envolvendo muito mais articulações nesse processo. Então, isso já é uma maneira, já é uma atividade, uma tarefa que tem uma demanda muito maior, né? Acho que é mais ou menos por aí. Sim. Foi? Sim, foi. Eu acho foi, que sim, Davi. Vê se ele colocou aí, que eu não estou conseguindo acompanhar essas respostas aí, não, senão eu perco o raciocínio. Sim, ele disse que sim. Tem uma pergunta aqui do Samuel, maravilha. antes da gente partir para as dicas. Fala, Samuel. Beleza, irmão? Como é que tá? Em relação à Samuel, organização... meu irmão. Samuel tá com a barba... Caraca. Monstro, já conversamos sobre isso, eu e ele. Em relação à organização e estruturação do treino para o indivíduo que treina mais de 5 vezes por semana, por exemplo, você se utiliza dos padrões mais tradicionais de movimento ou algo diferente disso? Como você estrutura para uma pessoa que treina? Mais várias vezes na semana, né? Mais sim. Samuel, então, cara, essa pergunta é uma pergunta muito boa, tá? Por quê? Porque é complicado essa divisão, né? Eu gosto de dividir, cara, por funções. Tá? Então, se eu for fazer assim uma divisão assim, bem simplista, tá? Eu poderia dividir em puxar, empurrar, rodar e locomover. Pronto. E aí, dentro desses quatro pilares, eu iria subdividir. Né? Por quê? Porque você pode fazer essas funções em diferentes planos e eixos. Né? E isso vai depender da função que você quer trabalhar ou resgatar. Então, basicamente, cara, hoje eu não penso mais em grupos musculares na divisão das minhas rotinas. Eu penso principalmente nas funções. O máximo que ele pode pensar, por exemplo, não sei, tentando responder um pouco melhor, eu vou rodar com a cadeia anterior do corpo, eu vou rodar com a cadeia posterior do corpo. Então, no rodar, ele pode subdividir por essas funções. E aí ele aplicaria isso nos outros blocos, de locomoção, de puxar e de empurrar também. Essa é uma maneira assim, simplista, tá? Para ser uma coisa assim, prática para a galera, quem quiser começar a brincar e testar sobre isso, poder botar em prática. Né, a pensar, né? Você acaba tendo que explorar muitas outras coisas. Se pensar dessa maneira, mais ou menos. Nenhuma receita vai abranger tudo, né? Você sempre vai, inclusive nessas divisões, né? Eu mesmo, às vezes que eu não vou dividir, fico naquela, caraca, agora, para onde eu vou? Né? Porque como é que você vai dividir um trabalho, por exemplo, de membros inferiores, que é a base de suporte? Porra, os músculos da perna não estão trabalhando, se o cara está em pé, acabou. Entendeu? Todo mundo vai estar trabalhando. Mas, pelas funções, você consegue evitar essas sobrecargas, né? Porque você vai estar pensando assim, às vezes mesmo os músculos, às vezes não, muitas vezes, o músculo tem funções diferentes. E se você for pelo raciocínio da especificidade, né, cada angulação, né, de movimento tem um conjunto lá de unidades motoras responsáveis lá, né? Então, pelas funções, você consegue preservar essas estruturas, né? Você vai estar pegando seções diferentes do músculo, vetores diferentes. Legal. Zé, e para quem quer se aprofundar ou até mesmo começar a estudar mais sobre treinamento integrado, porque você jogou várias informações para a gente e deu para perceber que tem que estudar muito, né? Cara, tem que estudar. Tem que estudar sempre, né, Rafa? Tem que estudar sempre. Assim, a dica... você, Edman, são exemplos disso aí também. Acho que quem quer melhorar o que entrega tem que estar disposto a se reinventar sempre. Né? Porque quem estuda sempre sabe que é um mecanismo de sair do conforto e desconforto constante. Né? Você está aplicando uma coisa, daqui a pouco fala, caraca, mas isso que eu estou aplicando não cabe mais. E aí você se reinventa. Né? Então, assim, literaturas... infinitas aí, tem muita coisa boa aí. Eu separei
4 indicações que eu não vou indicar como uma progressão, tá? Eu vou indicar assim 4 assuntos, 4 pontos de vista assim que eu acho que acrescentam, que vocês podem mergulhar nessa história aí que vai ajudar bastante. Perfeito. Eu posso falar os nomes? Eu vou falar os Pode nomes. falar, inclusive eu pego com você e boto tudo no stories para ninguém perder. Mas fala aí o seu ponto de vista, por favor. Tá. Eu acho que primeiro tem que fazer uma leitura em relação a essa conexão do corpo humano. Então, assim, dentro da educação física, existem vários autores que falam sobre isso, né? Mas dentro da educação física, o Thomas Mais é o cara que fala mais alto, né? Então, assim, eu uso muito os estudos anatômicos até hoje, então acho que é uma leitura, assim, que é o início do processo, para você entender de que forma os corpos se conectam. Mas lembrando que existem outros autores também que sugerem conexões um pouco diferentes e que vale a pena conhecer, porque várias vezes você vai ver o corpo fugindo um pouco do padrão do que você leu no livro, então você tem que ter uma cabeça bem aberta. Tá? Então, trilhos anatômicos é a minha primeira indicação. Cara, o livro do Pablo é fundamental também, do Pablo Santurbano. Eu super indico, porque vai na base mesmo, né? Porque você tem que pensar em funções e para você poder pensar nas funções, você tem que pensar no porquê das funções. Então você começa a entender o corpo na sua essência, né? Então transcende muito e eu acho que é fundamental. Chinês Sherman também é uma pessoa que é uma físio, apesar de ser físio, né? E o Pablo também é físico. Então, a gente tá 2 indicações. Eu acho que o Thomas Myers também, não é? Cara, eu acho que o Thomas Myers ele é dissecador. Ah, é? Não tenho certeza não, mas eu acho que ele é um dissecador. E só um minuto, Zé. Eu vou colocar os livros, tá, gente? Que ele tá falando nos stories assim que acabar. Então, confere lá. Tô perguntando o nome dos livros. Ah, tá. Ih, cara, o nome do livro, da Sherman, nem lembro o nome, mas depois eu passo. A leitura da Sherman, que é muito boa também, ela vai dar muito essa relação das ações sinérgicas, né? Do músculo forte sendo lesionado por sobrecarga, dessa relação interessante de você exercitar o olhar para o sinergista fraco. Então, essa é a contribuição dela. E, cara, também indiquei um livro de desenvolvimento psicomotor e aprendizagem do Victor da Fonseca, que é um autor português incrível, tá? Esse livro, cara, ele é muito interessante porque ele dá uma apanhada assim, geral dos raciocínios das escolas de psicomotricidade do mundo, né? Então ele mostra a escola americana de psicomotricidade, como ela raciocina, a escola europeia de psicomotricidade, a escola russa, e cada uma tem um pilar diferente. Então, além de você dar uma passeada, né, pela construção, né, do aprendizado motor, você ainda tem um panorama assim, de como isso é pensado em várias partes do mundo. Então, eu acho um livro também muito legal, que vai ajudar vocês a pensar nessa reorganização do corpo humano. Legal, Zé. Essas são as minhas dicas. Foi adorei, ótimo. Rafa. Adorei. Eu que adorei. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode encher o saco do Zé lá, tá? Porque é bom que a gente aumenta a campanha para o Zé pegar todo esse conhecimento que ele tem e botar para o mundo lá na internet. Então vai lá no Instagram dele, por favor, e cobre. Não, porque gente, só eu só, e Ed não tá adiantando, não. Não, gente, olha só, eu tenho essa dificuldade, mas você sabe que aquela frase. Eu vou resolver. Aquela frase. Eu vou resolver isso. Eu vou melhorar. É porque cada um é no seu ritmo, né, Rafa? É verdade. Cara, cada um é no seu ritmo. Olha, mas gente, nada como aquele empurrãozinho. A Rafa e a Edma, gente, elas me ajudam muito, sabia? Elas me ajudam demais. Vocês nem imaginam como. Eu não tô sacaneando, não. Tô falando sério, tá? Mas é porque elas são, cara, 220 máximo. Eu sou um cara que eu tenho um ritmo mais relax, né? Mais tranquilo. Mas olha, você vai se surpreender, hein? Eu vou começar a divulgar o meu trabalho
você vai ver. Quem for no meu Instagram agora, que vergonha, né? Só tem frase, família, é uma coisa de louco. Olha, eu vou começar a dar uma Aguardando movimentada. ansiosamente, José. Você tem que ajudar mais pessoas, assim como você nos ajuda diariamente. José, obrigada Obrigado, Rafa. demais por estar aqui, por incentivar, por dar conhecimento. E muitas das vezes, como você é um cara que sempre dá sem receber nada em troca, e isso é lindo, é maravilhoso. Por isso que eu encho tanto teu saco, porque eu sei que você tem muito a contribuir com a gente. Obrigada, Zé. Obrigado, Rafa. Obrigado pela paciência. Ó, primeiro, paciência de coração, pela amizade, tá? Que você e a Edna me proporcionam, tá? Muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. Você sabe que para mim não é fácil me expor assim, eu estou exercitando essa exposição que eu sei que é necessário. Vou melhorar. De repente, não naquela velocidade que você gostaria, mas Tá eu vou ótimo, indo. Zé. Um beijo, gente. Obrigada aí. Eu vou botar as Gratidão, dicas lá. gratidão. Tchau, Valeu, tchau. beijo.